Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Cantem Hare Krishna e Lutem. 22 de março. Os devotos antigos de Mayapur acharam que Prabhupada estava doente demais para viajar e que ele deveria permanecer ali para recuperar-se. Além disso, os relatórios de Bombaim eram conflitantes. Surabhi Swami, sabendo que os aposentos de Prabhupada ainda não estavam acabados, precisava de mais tempo, de modo que telegrafou a Prabhupada pedindo-lhe que não viesse. Porém, Giriraja e outros devotos haviam organizado um programa de palestras para Srila Prabhupada num pandal em Azad Maidan, Bombaim, e Giriraja escrevera convidando Prabhupada. Prabhupada levou em consideração as oportunidades de pregação e resolveu ir. Mandou seu secretário enviar um telegrama de Mayapur para Bombaim. Prabhupada chegando terça, 13h50. Acabem os aposentos de qualquer maneira. Contudo, ao chegar a Bombaim, Prabhupada estava tão fraco que não conseguia descer as escadas escorregadias do avião e a tripulação de bordo providenciou um elevador hidráulico para descê-lo ao solo. Uma vez no solo, diversos devotos ajudaram-no a caminhar. Embora parecesse frágil, deu um sorriso brilhante ao ver os devotos aguardando-o no aeroporto. No automóvel, Srila Prabhupada indagou acerca do templo de Bombaim, ao que Hari Sauri informou que seus aposentos ainda não estavam prontos. Sem banheiro, sem água, sem porta nem janela, e que os trabalhadores estavam polindo os assoalhos. Prabhupada rejeitou essas objeções e disse que se instalaria em seus aposentos de qualquer maneira. Os devotos que conheciam o estado do prédio ficaram extremamente preocupados. Não parecia possível que alguém pudesse viver ali, mas Prabhupada disse que conseguiria. Hari Sauri disse ter ficado surpreso com a decisão de Prabhupada de viajar, e Prabhupada replicou: sim, até a noite passada eu estava impossibilitado de vir. Mas mesmo assim, de alguma forma, estamos aqui. Prabhupada viajava e pregava porque aquela era a sua vida. Fazia mais de 30 anos que ele vinha pregando o movimento da consciência de Krishna, primeiro na Índia, depois nos Estados Unidos e no mundo todo. Enquanto Krishna lhe desse ao menos um pouquinho de força, ele continuaria. Ele queria dar palestras públicas na cidade e acompanhar o progresso da construção do Hare Krishna Land, seu templo mais grandioso. Muito embora o templo não estivesse concluído, ele se instalaria ali e mostraria aos devotos como utilizá-lo. Enquanto se aproximavam de carro da entrada do Hare Krishna Land, Prabhupada pôde ver as altas torres do hotel da ISKCON e as cúpulas incompletas, porém maciças do templo. Essas colossais estruturas ananicavam a pequena cabana usada como residência temporária de Sri Sri Radha Rasa Vihari. As deidades encontravam-se naquela cabana desde 1971, quando Prabhupada as transferira para ali, com a promessa de que lhes construiria um belo templo. E agora, após muita dificuldade e luta, faltava pouco para aquela promessa ser cumprida. Dentro de breve, Radha Rasa Vihari mudar-se-iam para um dos mais pomposos e opulentos templos da Índia. A Hare Krishna Land era palco de intensa atividade, com cerca de 200 operários trabalhando com afinco na construção do complexo templo-hotel sob a orientação de Surabhi Swami e seus auxiliares. Uma dúzia de homens cortavam lajotas de pedra vermelha para cobrir a superestrutura de concreto do hotel,
Quase 50 marmoreiros, munidos de seus martelos especiais, faziam colunas e arcos decorativos no templo. E pedreiros e decoradores de interiores trabalhavam no prédio do teatro. A maior parte da obra estava concluída, porém, tudo ainda parecia vazio, como ossos sem carne. O hotel não tinha janelas nem portas, é claro que nenhuma mobília, nem cortinas. E o templo não passava de uma estrutura de concreto sem acabamento. As equipes de trabalho agiam com rapidez, concentrando-se especialmente nos aposentos de Srila Prabhupada, no último andar de uma das torres do hotel. Porém, como nem isso estivesse pronto, Chitrakara, conforme ordenaram Surabhi Swami e Giriraja, levou o automóvel de Prabhupada para os fundos da propriedade, deixando o hotel para trás, em direção a um prédio antigo onde ficava o apartamento que Prabhupada costumava ocupar sempre que vinha a Bombaim. Os devotos felizes pela expectativa da chegada de Prabhupada aguardavam na porta do apartamento. Estavam preparados com toda a parafernália necessária para a cerimônia de lavar os pés e arati, e tinham passado a maior parte do dia limpando os quartos que estavam decorados com guirlandas de lírio e perfumados com incenso. Um grupo de devotos com bridanga e cártalas faziam kirtana do lado de fora do prédio e alguns do brahmacharis estavam a postos, prontos para lançar pétalas de flores sobre Srila Prabhupada quando ele saísse do carro e subisse as escadas do prédio. Mas o estado de espírito de Srila Prabhupada era outro. Nunca mais entrarei nesse apartamento, disse ele. Leve-me para meus novos aposentos. Chitrakara repetiu o que Srila Prabhupada já ouvira. Seus aposentos ainda não estão prontos, Srila Prabhupada. Dentro de alguns dias mais, tudo estará concluído. Chame Surabhi Maharaj, disse Srila Prabhupada. Ele estava inflexível. Os devotos no apartamento e na frente do prédio não entendiam por que Srila Prabhupada não queria sair do carro. Enquanto Chitrakara levava Prabhupada de volta ao hotel, Surabhi veio correndo atrás dele. — Por que meus aposentos não estão prontos? Perguntou Prabhupada da janela do carro. Correndo para emparelhar-se com o carro, Surabhi explicou que precisava de alguns dias mais e pediu a Srila Prabhupada o obséquio de hospedar-se em seu antigo apartamento enquanto isso. — Faça o que eu digo, gritou Prabhupada. O carro parou. — Se eu não for para lá agora, disse Prabhupada, ainda falando em voz alta, vocês nunca vão terminar a obra. Quero ir agora. Sim, Srila Prabhupada, e Surabhi saiu correndo para ver se conseguia fazer o elevador funcionar. Enquanto isso, tendo ouvido a notícia, os devotos reunidos também correram para recepcionar Prabhupada à entrada de seus novos aposentos. Srila Prabhupada sentia que seu tempo era limitado e, se não fosse insistente, seus discípulos demorariam cada vez mais. O ex-proprietário e o governo municipal já haviam lhe causado um atraso de vários anos. Mesmo após a aquisição da terra, o comissário de polícia observara que os kirtanas eram um incômodo, o que atrasara a construção por meses a fio devido à negação da autorização para a construção. Mas, a despeito de tantas demoras, Prabhupada persistira e vencera. Não, ele não voltaria para o velho apartamento. O novo templo de Bombaim deveria ser inaugurado agora que ele chegara. O elevador não funcionou. Por isso os devotos transportaram Prabhupada num palanquim, escadas acima, até seu apartamento no 5º andar. O lugar estava todo desordenado e o assoalho estava coberto com um espesso escorregadio polidor de mármore usado pelos marmoreiros.
Os 12 trabalhadores presentes ficaram confusos, porque estavam interrompendo o trabalho deles. Os devotos entraram correndo no apartamento com meidangas, cartas e parafernália de arte, mas ficaram perdidos, sem saber o que fazer. O quarto estava vazio, sem mobília, escrivaninha ou lugar para sentar. Contudo, Srila Prabhupada olhou ao redor e, em meio de todo aquele caos, disse: "Vou me sentar aqui." Um devoto tirou suas chadas de lã e colocou sobre o assoalho, numa parte seca e isolada do quarto, e Srila Prabhupada sentou-se. "Agora façam o que quiserem," disse ele. Enquanto alguns dos devotos puseram-se a lavar o assoalho, outros saíram correndo à procura de peças de mobília em bom estado para Srila Prabhupada usar como escrivaninha, assento e cama. Surabhi Swami, ainda muito nervoso, banhou os pés de Prabhupada e depois ofereceu-lhe arte. Enquanto os devotos cantavam Sri Guru Charanapadma e tentavam não deslizar no assoalho escorregadio. Observando toda a cena com um olhar satisfeito, Srila Prabhupada abriu um sorriso e disse: "Muito obrigado." Terminada a cerimônia de recepção, Srila Prabhupada ficou a sós com seus secretários. Ele disse que seus aposentos eram do seu agrado. Passou a noite ali, porém no dia seguinte concordou em passar uma semana na casa do senhor Kartikeya Mahadevya. Durante uma semana ele participaria do programa de Pandal de Bombaim, que ficava perto da casa do senhor Mahadevya. Isso daria tempo suficiente para Surabhi Swami aprontar os aposentos. Srila Prabhupada não conseguia ficar de pé e caminhar sem auxílio. Os devotos transportavam-no num palanquim da casa do senhor Mahadevya para o automóvel, do automóvel para o quarto que ficava atrás da plataforma de palestras do Pandal, e dali para o palco, onde Bhavananda Goswami ajudava-o a sentar-se na Vyasasana. Comparado a festivais de Pandal anteriores, onde às vezes reuniam-se 30.000 pessoas numa só noite, aquele festival ao qual compareciam em média 1.000 pessoas por noite era pequeno. O motivo principal de tão reduzida frequência era que a Índia estava em época de eleição e o povo só pensava em política. A 22 de março, após o Partido do Congresso ter sido derrotado na Câmara Legislativa, a primeira-ministra Indira Gandhi renunciara. Dentro de um dia ou dois seria escolhido um novo primeiro-ministro do partido Janata. Muitos moradores de Bombaim, que de outra forma teriam comparecido às palestras do Pandal, mantinham-se atentos às notícias, compareciam a comícios ou conversavam sobre política nacional e a queda de Indira Gandhi. Mas como a pequena multidão que comparecia às palestras estava bastante interessada, Prabhupada não ficou decepcionado. Srila Prabhupada começou a falar e sua voz débil saiu amplificado pelo sistema de som. Bhavananda Swami recitará 2 ou 3 versos do Srimad Bhagavatam, disse ele, que é o tema de nosso movimento da consciência de Krishna. O primeiro verso começa com Taravakina Jivanti. Acaso as árvores não têm vida? Recitou Bhavananda em voz alta. Acaso os folhos de ferreiro não respiram?
Acaso as bestas ao nosso redor não comem e não ejaculam sêmen? Ele leu o significado de Srila Prabhupada e depois o verso seguinte. Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos, louvam aqueles que jamais param para ouvir os passatempos transcendentais do Senhor Sri Krishna, aquele que nos liberta de todos os males. Após Bhavananda terminar a leitura do longo significado deste verso, Srila Prabhupada iniciou sua palestra. Explicou que a alma espiritual troca de corpos vida após vida. Mas admitiu que, em geral, as pessoas não têm consciência desse fato simples. Porém, pelo menos na Índia, disse ele, deve-se alterar esse estado de coisas. Nem todos seriam capazes de compreender esse conhecimento espiritual, mas pelo menos deveria existir uma instituição ideal. E aquele, disse ele, era o objetivo do movimento da consciência de Krishna, criar brahmanas ideais que pudessem orientar e instruir o resto da sociedade. Nada de sermos orientados pelos chamados políticos, disse Srila Prabhupada. Assim é a civilização indiana. Antigamente até o Sr. Ramachandra, que era o rei, ele é o próprio Deus, costumava consultar os brahmanas eruditos, os sábios, os santos, antes de qualquer decisão governamental. É preciso haver decisões na sociedade. Há muito o que fazer no movimento da consciência de Krishna. Não pense que tudo o que fazemos é cantar Hare Krishna. Cantar Hare Krishna é o fator primordial, pois se cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, aos poucos tudo se esclarecerá em nossa mente. Prabhupada contou como derrotar o adversário nos Estados Unidos e como as pessoas de lá levavam a consciência de Krishna a sério. Ao revelar seu plano de combinar o dinheiro americano com a cultura indiana, o povo aplaudiu. Conhecimento é o que importa, concluiu Srila Prabhupada. Portanto, não deixem esse conhecimento trancado em seus livros, mas difundam-no. Meu único pedido é que os líderes indianos se apresentem agora, aliem-se a este movimento e aproveitem essa oportunidade de fazer o bem para o mundo inteiro. Muito obrigado. O aplauso da audiência intensificou-se, transformando-se numa verdadeira ovação. A voz de Prabhupada fora fraca, seu corpo quase imóvel, mas ele projetara um poder que superara aquelas limitações corpóreas. De fato, sua presença era mais imponente do que nunca. Era óbvio que sua energia era a energia pura da alma, transcendental às condições corpóreas. Giriraj abriu a sessão de perguntas, convidando as pessoas a se aproximarem e falarem no microfone em frente do palco. Uma senhora. A vida espiritual não é muito impositiva, Prabhupada. A senhora acha que não está despendendo energia? Por que não despender energia em troca de lucro certo? A senhora se esforça em nome de tantas coisas absurdas. Por que não se dedicar à atividade apropriada? É para isso que serve a inteligência. À medida que respondia às perguntas, Prabhupada ficava cada vez mais energético. Embora permanecesse bem parado, nem sequer movendo a mão, suas respostas não eram tão compridas como de costume.
Ele parecia estar poupando energia, mas cada resposta era dada com uma intensa ênfase e convicção. Um bem-vestido senhor indiano de meia idade adiantou-se e perguntou: Swamiji, qual é a importância de uma vida sadia e que conselhos o senhor dá para que as pessoas mantenham a saúde? E que relação isso tem com sua missão? Prabhupada. Que é saúde? Em primeiro lugar, o senhor precisa compreender que, por mais saudáveis que sejamos, a morte é inevitável. Então, que problema poderá ser resolvido? Jama Mrityu Jara Vyadi. Dukkha Doshanu Darshanam, disse Krishna. Não sou eu que estou inventando essa filosofia. Mesmo que procuraremos nos manter bem sadios, a lei da natureza prescreve que morreremos todos. O que se pode fazer a esse respeito? Afinal, todos terão que enfrentar a morte. Enquanto tivermos esse corpo material, não estaremos em condição saudável. O sofrimento é inevitável. Mesmo que o senhor seja um cientista eminente, a lei da natureza não o perdoará. Prakriti Kriyamanani. Pessoas tolas, confundidas por seu falso egoísmo, pensam: minha saúde está melhorando, estou melhorando. Não estão melhorando nada, estão inteiramente sob as garras da natureza material. Ninguém pode agir independentemente, essa é a lei da natureza. Outro senhor perguntou se Prabhupada podia resolver problemas políticos com esse fundamento religioso. Sim, replicou Prabhupada. Todos os problemas serão resolvidos quando nos tornarmos conscientes de Krishna. Qual é a solução simples para compreendermos a alma? Perguntou outro homem. Eu gostaria de compreender a alma. É muito simples, replicou Srila Prabhupada. Mas vocês receberam uma educação tão ridícula que não conseguem compreendê-la. Srila Prabhupada explicou ligeiramente que o corpo é feito de elementos materiais, mas que existe um elemento superior. Qualquer pessoa pode entender isso, disse ele. Tudo está explicado no Bhagavad Gita. Porém, como as pessoas não são sérias, ficam sem entender nada. Na manhã após a primeira palestra no Pandal, Srila Prabhupada sentou-se na companhia de Kartikeya Mahadevya, Tamal Krishna Goswami e Bhavananda Goswami. Desde que ocorrera a extrema fraqueza de saúde de Prabhupada em Mayapur, ele costumava ficar horas a fio sozinho e calado. Quando falava, sua voz saía rouca ou débil, mas, afora isso, sua conversa era como sempre fora, inteiramente consciente de Krishna. De fato, Srila Prabhupada estava se tornando cada vez mais forte em sua crítica inflexível a todos os mudras que não aceitavam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Ele condenava a civilização materialista, chamando-a de civilização canina ou civilização formigueiro. O cão corre sobre 4 patas e o ser humano sobre 4 rodas. Mas o homem que ignora o significado da vida não é melhor que o cão. Tanto os seres humanos quanto as formigas constroem altos edifícios, mas se um homem nada sabe sobre a alma e Krishna, então, a despeito de seus magníficos arranha-céus, sua civilização não passa de um formigueiro adorado. Se vierem mais visitantes, disse Prabhupada, descreverei toda essa civilização formigueiro. Saúde,
disparate. Que saúde! Em breve ele será chutado. Srila Prabhupada referia-se à pergunta do Sr. Nupandal. Quem é sadio se vai morrer? Perguntou Prabhupada. Estou tão saudável que vou morrer amanhã. Assim é a saúde deles. Quase todas as perguntas, disse Tamal Krishna Goswami, eram a respeito do corpo. Prabhupada. Krishna diz, Nahanyate hanyamane sharire. Isto é sadio. Vida sadia é não morrer apesar de o corpo ser destruído. Vida sadia não é pensar o corpo morreu, logo tudo está acabado. Na realidade nada está acabado, se bem que o povo seja mantido sob essa ignorância. Eles acham que quando o corpo morre, tudo está acabado, mas isso não é verdade. Krishna é bem claro ao dizer, Najayate mriyate vakadatim. Se ninguém pergunta, como é possível responder? Mas essa é a pergunta mais importante. Srila Prabhupada mencionou que, a despeito da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, todos iriam morrer. Onde está a saúde? Perguntou ele. Essas tolices estão acontecendo no mundo todo. Portanto, organizem-se, apresentem-lhes a realidade e difundam-na, devagar e sempre. Então não devemos ser impacientes e fazer concessões, disse Tamal Krishna Goswami, só para sermos populares. Não há motivo para ficar impacientes, disse Srila Prabhupada. Vocês têm um diamante nas mãos. Se não aparecer um comprador para o diamante, isso não quer dizer que vocês terão que jogá-lo fora. Basta saber o seguinte... Eis um diamante. Se eu o quiser, terei que pagar o preço justo. É isso que pretendo estabelecer. Por que deixar que a cultura da Índia se perca dessa maneira? Não sou um patriota barato. Pretendo dar a cultura indiana ao mundo inteiro. Não quero enganar as pessoas usando o Bhagavad Gita para falar toda sorte de disparate. Quero apresentar o Bhagavad Gita como ele é. Essa é a minha missão. Por que deveria eu enganá-los? Procuraremos ser fiéis à sua mensagem, disse o Sr. Mahadevya. Por que deixar que a grande cultura da Índia se perca por causa desses líderes patifes? Disse Prabhupada. Alguém deve contê-los. A consciência de Krishna é toda abrangente. Por exemplo, a questão econômica. Annad Bhavanti Bhutani. Krishna manda o homem cultivar a terra. Isso é algo prático. Porém, em minhas viagens vi milhões de pessoas saindo do campo para estudar nas cidades. Quem ficou para cultivar os campos? Acaba sendo necessário alimentar todas essas pessoas em seus pombais com um pouco de ração. Isso é civilização? É um verdadeiro êxodo. As pessoas vêm para a cidade como se fossem formigas, e as aldeias estão cada dia mais vazias. Ninguém está interessado em produzir comida. Todos querem viver na cidade dentro de pombais, ir ao cinema, ao bordel, ao clube, aprender a beber, a ser cavalheiros. Acaso isso é civilização? A meta da vida humana está esquecida. Ninguém sabe por que trabalha, por que come. Eles mantêm uma humanidade com uma mentalidade animalesca, vida de cão. A educação universitária baseia-se numa mentalidade canina. O cão balança o rabo quando você lhe dá alguma comida.
Ah, sim, disse Mahadevia. Quando aparece uma oportunidade de emprego, 60 pessoas concorrem a 5 vagas. Isso é educação? Disse Prabhupada. É melhor não estudar. Aqueles que não têm formação universitária ficam satisfeitos se podem comprar 5 rúpias de batata e ter um cantinho onde morar. Já os outros, após gastarem tanto dinheiro vivendo às custas dos pais, acabam ficando sem emprego e sem comida. Aí formam um partido político, aliam-se a um movimento político para ajudar Indira Gandhi. Você é pago para fazer propaganda. Mas agora isso não vai acontecer mais, disse o Sr. Mahadevia. O plano de Indira Gandhi fracassou por completo. Como muitos outros indianos, o Sr. Mahadevia estava esperançoso de que, com a nova eleição, as condições melhorariam. Não, disse Prabhupada, outros virão. O problema do desemprego continua. Quando era criança, comprávamos óleos de mostarda por 3 anas o quilo. Agora é vendido por 30 rúpias o quilo. Acaso uma mudança de governo baixará as 30 rúpias para 3 anas? Qual o benefício, então? Excremento é excremento, onde quer que você toque nele. Enquanto alguns devotos entravam no quarto e sentavam-se, Prabhupada incentivava-os a pregar. Segundo disse ele, as pessoas não conseguiriam obter alívio por intermédio do governo, mas sim por intermédio da consciência de Krishna. Krishna e seus devotos eram para todos, e não para uma nação ou uma pessoa em particular. As pessoas estão na escuridão, disse Prabhupada, e os políticos as mantêm como cães, porcos e camelos, tirando os votos delas e tornando-se líderes. Contanto, ninguém protestou ontem à noite, quando chamei todos de cães, porcos e camelos. Ninguém adiantou-se para dizer: o senhor está usando palavras muito enérgicas. Isso porque eu falei a verdade. Eles gostaram especialmente de sua ideia, disse Hridayananda Goswami, de combinar o dinheiro americano com a cultura indiana. Eles a aplaudiram. Sim, essa é minha missão, disse Prabhupada. É o que estou fazendo. Estou trazendo dinheiro dos Estados Unidos. Ninguém me paga nada aqui. Não há piada. 10 lakhs de rúpias. Quem mais traz tanto dinheiro para aqui? Nem grandes companhias de exportação trazem tanto dinheiro, disse Gopal Krishna. E eles ficarão satisfeitos, disse Prabhupada. Eles têm dinheiro em troca do qual estão recebendo cultura. Estou lutando pela unificação das nações. Esta é a verdadeira tentativa, e não a das Nações Unidas, um bando de patifes, ladrões, enganadores, cães que só fazem latir. Estou lutando para estabelecer as verdadeiras Nações Unidas. Vamos todos cooperar para que isso aconteça. Os discípulos de Srila Prabhupada reanimaram-se ao ouvi-lo falar daquela maneira e resolveram de alguma forma neutralizar as forças da ignorância através da consciência de Krishna. Ele diz que seus discípulos deveriam proceder devagar e sempre, tal como ele fizera. Eles começaram humildemente, perambulando pelas ruas de Nova York, e antes disso vivera sozinho no templo de Radha Damodara. Agora, porém, havia um templo de Bombaim, um palácio que ficaria repleto de milhares de convidados ansiosos para ver as deidades e participar dos programas culturais.
Sejam entusiastas em tudo que fizerem, disse Srila Prabhupada. Vocês são todos ainda jovens. Nosso entusiasmo vem do Senhor, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. Sou um velho, disse Prabhupada debilmente. Mas os devotos não aceitaram aquilo. Srila Prabhupada era Nava Yovana, espiritualmente sempre viçoso.